Mateus capítulo 6, versículos 9 ao 13. Diz assim: portanto, vós orareis dessa forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Até aí. Hoje nós vamos começar a falar sobre esse quinto pedido da oração que Jesus nos ensina, a oração dominical, e o quinto pedido é: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Se na petição anterior, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Jesus nos ensinou a pedir por necessidades que são físicas, que são materiais, agora Jesus nos ensina a pedir por uma necessidade muito mais profunda, interior e eterna, o perdão dos nossos pecados. E assim como nós temos necessidade de pão e de bênçãos materiais todos os dias, e por isso ele nos ensina a pedir pelo pão de cada dia, também temos a necessidade de perdão de pecados todos os dias. Porque pecamos contra Deus todos os dias e porque o pecado nos prejudica e nos afeta todos os dias. E é por isso que Jesus conecta esses dois pedidos, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas. Jesus conecta esses dois pedidos porque essas duas necessidades, uma física e a outra espiritual, as duas são diárias, nós precisamos delas todos os dias. E é claro que esse é um incentivo para nós orarmos por isso todos os dias. De forma resumida, o que Jesus está nos ensinando com esse pedido, ele nos ensina três coisas sobre a forma, ou sobre o que nós pedimos em oração. Primeiro, Jesus está nos ensinando a reconhecer ou a confessar diante de Deus que nós somos devedores. Depois, reconhecer diante de Deus que nós não podemos pagar as nossas dívidas. E em terceiro lugar, é pedir para nós experimentarmos o perdão de Deus, uma vez que nós também perdoamos uns aos outros. Então, resumindo, o que Jesus nos ensina aqui é confessar a Deus em oração que nós somos devedores. Reconhecer diante dele que nós não conseguimos pagar as nossas dívidas. E em terceiro lugar, é pedir para Deus, para nós experimentarmos o perdão dele, uma vez que a gente perdoa também o nosso próximo, nós perdoamos uns aos outros. Então, eu vou falar brevemente sobre essas três coisas e na semana que vem falo mais sobre elas e na semana que vem apenas eu darei atenção a essa parte de assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, em primeiro lugar, Jesus está nos ensinando a confessar a Deus que nós somos devedores. Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal, como disse o profeta Abacuque no capítulo 1, versículo 13. Deus é um Deus santo, e se Jesus nos ensinou a pedir para que o nome de Deus seja santificado, para que a vontade dele seja feita, para que o reino dele venha, para que ele nos dê o pão, nós todos os dias deixamos de dar a glória que é devida ao nome de Deus. Todos os dias nós roubamos a glória de Deus para fazer aquilo que nos dá glória. Nós deixamos de obedecer a Deus da forma como ele tem o direito de ser obedecido, porque ele é um Deus santo, ele é o Criador, ele é o nosso Deus. Nós, com rebeldia, violamos esse direito dele de ser obedecido e temido. Nós não santificamos o nome dele, nós buscamos a nossa própria glória, nós trabalhamos mais pelo reino do eu, pelas conquistas do eu, do que buscamos o reino e a justiça de Deus. Nós deixamos de fazer a vontade de Deus nos seus mandamentos para fazer a nossa própria vontade. E nós desconfiamos da providência de Deus, deixamos de confiar na vontade dele. Nós somos ingratos pelo que temos e murmuramos pelo que não temos. Então, se Jesus já nos ensinou a pedir por essas quatro coisas em oração, nós falhamos em executar essas quatro coisas.
E agora Jesus está nos ensinando a pedir perdão por isso. Porque nós, então, fazemos tudo isso e falhamos em tudo isso, é exatamente por não darmos a Deus aquilo que é devido a Ele, nós somos devedores. Jesus compara o pecado a uma dívida, porque nós não damos a Deus aquilo que é devido a Ele, obediência, serviço, respeito, temor. Por causa disso, porque nós não damos a Ele aquilo que é direito dele, nós nos tornamos devedores diante dele. A Bíblia usa diversas outras imagens, ilustrações para descrever como o nosso pecado afeta a nossa relação com Deus. A Bíblia diz que nós somos escravos do pecado, em vez de ser escravos de Deus e servos de Deus. A Bíblia diz que nós, por causa do pecado, nos tornamos inimigos de Deus, afastados e alheios de Deus. Mas Jesus está ressaltando o fato de que o pecado nos torna diante de Deus devedores. Então Jesus está nos incentivando a confessar diante de Deus isso. Pai, eu sou um devedor. E é claro que nós devemos prestar contas a Deus dando nome às nossas dívidas, em vez de tentar esconder os nossos pecados daquele que tudo vê. Nós devemos confessar a Ele, dizer e nomear os nossos pecados, e dizer quais mandamentos nós quebramos, e dizer como nós ofendemos a Deus, como violamos a vontade dEle, como deixamos de fazer a vontade dEle, confessar a Deus nossos pecados de omissão e de ação, nossos pecados de palavras, obras e sentimentos, desejos. Jesus está nos chamando a confessar a Deus que nós somos devedores. E o Salmo 139 nos incentiva, inclusive, a pedir a Deus que nos absolva das culpas que nos são ocultas, dos pecados que a gente cometeu e nem percebeu. Nós somos levados ou somos chamados a confessar isso a Deus e pedir para que Ele nos absolva até mesmo dos pecados que nós não lembramos ou que não percebemos. Então, com esse pedido, Jesus está nos ensinando a confessar a Deus em oração que nós somos devedores. Em segundo lugar, ele está nos ensinando a reconhecer que nós não podemos pagar essa dívida causada pelo nosso pecado. Por isso, nós precisamos do perdão de Deus. É por isso que a gente pede. Se nós pudéssemos pagar essa dívida, teoricamente não precisaríamos pedir por perdão. Mas justamente porque nós não conseguimos pagar essa dívida, Jesus nos instrui a pedir perdão a Deus. Perdoa as nossas dívidas, esquece as nossas dívidas, não se importe por nós não pagarmos nossa dívida porque nós não conseguimos. Diferente dos servos daquela parábola do credor incompassivo, não adianta a gente pedir para Deus: Senhor, tem paciência, me dê mais um tempo e tudo eu vou te pagar. Nem em centenas de milhares de anos nós poderíamos pagar a Deus pela dívida que nós contraímos com Ele pelas nossas desobediências. Nosso Deus é um Deus de glória infinita, é um Deus eterno, e toda afronta contra Ele tem um valor inestimável. Um Deus que tem uma glória que não se pode medir, mensurar. Um pecado contra Ele, uma ofensa contra Ele, é uma dívida incalculável. Se ela pudesse ser expressa em números, em valores monetários na nossa conta, teria tanto zero que eu contaria sem jamais chegar ao fim. Nem em centenas de milhares de anos eu conseguiria pagar essa dívida. E é por isso que eu preciso que Deus perdoe essas dívidas. E Jesus está nos convidando, por essa oração, pelas parábolas que contou, a reconhecer diante de Deus que nós não conseguimos, não podemos pagar a dívida do nosso pecado. Nós precisamos que Ele pague por nós. Nós precisamos que Ele assuma o prejuízo, que Ele fique no prejuízo, que Ele mesmo pague essa dívida, porque nós não conseguimos pagar. Em terceiro lugar, Jesus está nos ensinando a pedir para experimentar o perdão de Deus, visto que nós perdoamos os nossos devedores também. Já que nós somos devedores e não temos com que pagar essa dívida, e não temos outra opção a não ser pedir perdão a Deus, Ele vai ter que assumir então a ofensa e ficar no prejuízo. Mas ainda assim a gente pode, ainda que Deus nos perdoe, nós podemos continuar nos sentindo culpados, nós podemos continuar nos sentindo aflitos,
oprimidos, de consciência pesada. Então nós pedimos para que a gente experimente esse perdão. E para que nós não fiquemos angustiados pelos nossos pecados, mas que em nosso coração haja alegria e paz, como fruto de termos sido de fato perdoados. É pedir para nós experimentarmos esse perdão e sentirmos segurança na presença de Deus. Você já deveu alguém, ou pegou alguma coisa fiada, esqueceu de pagar e depois ficou constrangido de passar na frente de uma loja, ou cruzar com aquela pessoa na rua porque você está devendo a ela? Esse constrangimento, esse temor, essa vergonha é natural quando nós temos uma dívida. E nós poderíamos também ter esses sentimentos diante de Deus, porque afinal de contas nós somos devedores e não conseguimos sequer pagar essa dívida. Nós precisamos que Ele nos perdoe. Mas não apenas isso, nós precisamos sentir e experimentar esse perdão, para que já não haja barreiras entre nós e o Senhor. Para que, apesar da nossa dívida ter sido perdoado, nós tenhamos comunhão com Deus, um relacionamento com Ele de paz, de alegria, sem esse constrangimento, esse sentimento de aflição para nos separar. É só assim que nós vamos experimentar paz, alegria e reconciliação com Deus. Então nós pedimos a Ele que perdoe os nossos pecados e nos livre do peso da culpa, nos livre da consciência pesada pelo pecado, nos livre da angústia por termos ofendido a Ele. E é por isso que a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14, diz que o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. A certeza e a segurança do perdão de Deus enchem o nosso coração de leveza, de paz, de alegria diante de Deus, por termos sido perdoados. Com o perdão de Deus já não há mais angústia, nossos ossos já não envelhecem, como Davi no Salmo 32 narrou, que sentia por ter escondido e ocultado seus pecados a Deus. Com o perdão de Deus, nossos ossos já não envelhecem, nós já não gememos mais de angústia, o nosso vigor já não se torna sequidão de estio, como ele diz no Salmo, porque a mão de Deus já não pesa mais sobre nós dia e noite, porque nós fomos perdoados. E agora nós experimentamos a paz desse perdão. Então nós podemos nos dirigir ao Pai com segurança, porque Ele é um Deus bom e compassivo, rico em misericórdia para com todos que invocam o seu nome, como diz o Salmo 85. E como nós lemos no Salmo 103 no início, Ele é quem perdoa todas as nossas iniquidades. Ele é o Deus que não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Como o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 25, diz, Deus mesmo dizendo através do profeta, sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra de nenhum só dos seus pecados. Enfim, toda a Escritura nos ensina, nos incentiva a nos dirigir a Deus em oração, confiando que Ele é um Deus paciente, bondoso, longânimo, misericordioso, que não nos trata segundo os nossos pecados, mas que tem paciência e tolerância conosco, e que é um Deus rico em perdoar. Se a nossa dívida é grande demais, se é muito dinheiro, se é muita dívida, Deus é rico e abundante em perdoar. Não há dívida que seja grande demais e que o amor dele não possa saldar. Por mais graves e numerosos que sejam os meus pecados, nós podemos nos dirigir a Deus pedindo perdão. Ele é um rei disposto a esquecer as nossas dívidas, a pagar as nossas dívidas, a lançá-las no mar do esquecimento. Ele é um Deus que é rico em perdoar, não obstante as nossas dívidas serem infinitas, serem eternas e serem inumeráveis, imensuráveis, porque Ele é um Deus de glória infinita. Toda ofensa contra Ele é uma ofensa de grau infinito, mas Ele é um Deus de amor também imensurável. Ele pode nos perdoar de todas as nossas dívidas. Então, resumindo, com esse quinto pedido da oração dominical, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Jesus está nos ensinando a confessar a Deus em oração que nós somos devedores, a reconhecer diante de Deus que nós não conseguimos pagar essas dívidas e pedir para Deus para nós experimentarmos esse perdão. Não apenas para Ele perdoar, mas para que a gente sinta esse perdão, experimente Ele.
com alegria, paz e tranquilidade no coração, leveza, em vez de nos sentir angustiados, culpados e depressivos por causa do nosso pecado, mas que Ele tire a mão dele sobre nós e que haja, como Davi pediu no Salmo 51, restitui-me a alegria da salvação, para que depois de pecarmos e sermos perdoados, essa alegria, essa paz, essa reconciliação com Deus sejam experimentadas por nós. É isso que Jesus está nos ensinando.